Boa tarde, crianças. Boa tarde ao professor Fábio. Boa tarde a todos nós, né? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção, minha gente, agora nessa aula, que eu vou começar a vocês agora com uma experiência. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o quê? Nós temos aqui recipientes, certo? Recipientes, como vocês estão vendo aqui. E esses recipientes, eles servem para quê? Eles servem para colocar água. Eu vou mostrar aqui a vocês agora e vocês vão ver aqui agora. Prestem bastante atenção. Eu vou encher o recipiente, como vocês estão vendo aqui, certo? Então prestem bastante atenção. Então vejam só. Então, minha gente, aqui nós temos o recipiente e eu enchi com água. Feito isto, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou levar para o congelador, certo? E depois que eu levar para o congelador, depois de algumas horas, o que vai acontecer com essa água líquida? Vocês acham que aconteceu o que com ela, minha gente? Essa água, né, que estava líquida, então ela transformou-se, né, depois de passar por um processo na geladeira, então ela se transformou em quê? Em pedra de gelo, como vocês estão vendo aqui, olha. Está vendo aí, ó? Aqui nós temos as pedras de gelo, ó. Está na caçamba, né? No recipiente, como nós estamos vendo aqui, olha. Então aqui nós temos o quê? Pedras de gelo. E eu pergunto a vocês, minha gente, e essas pedras de gelo, se você deixar muito tempo ela fora da geladeira, nesse mesmo recipiente, se você deixar em cima de uma pia, o que vai acontecer com essas pedras de gelo? Então, elas vão voltar a ser como antes, ou seja, ela vai voltar a ser líquido, certo? Então, por que ela vai voltar a ser líquido? Porque nós dizemos que aí nós temos uma transformação reversível, certo? E essas transformações reversíveis, certo? São as transformações que podem ser desfeitas. Como assim? Depois de algum tempo, objetos ou alimentos que nós colocamos em recipientes, certo? Então ela vai passar por uma transformação reversível, ou seja, ela vai voltar ao que era antes. É o caso da água que você coloca no congelador para derreter, certo? Então você pode dizer que aí é uma transformação reversível. Ela era água, virou gelo. E depois você colocou fora, depois de alguns minutos, aquele mesmo gelo, o que aconteceu com ele? Ele voltou, né, a ser líquido, ou seja, passou por uma transformação reversível. Justamente são aquelas transformações que podem ser o quê? Que podem ser desfeitas, ou seja, que elas podem voltar a ser o que era de início. Então, por isso que chamamos de transformações, né, reversíveis, né, porque elas podem voltar novamente como do início, como aconteceu com o caso da água, que vocês viram foi colocada nos recipientes e depois tirada da geladeira. Então aquele mesmo gelo voltou ao que era antes. Então nós podemos dizer aí que aí vai ser o quê? Vai ser uma transformação reversível, ou seja, são aquelas que podem ser desfeitas. Como assim, professor? Pode ser desfeitas. Quer dizer que elas podem voltar, né, como de início, elas podem voltar o que era antes, certo? Mas agora vejam só, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Vejam só agora o que é que eu vou fazer, ó. Observem. Eu quero que vocês observem aqui, nós temos aqui o quê? Nós temos aqui um prato, aqui nós temos o quê? Um ovo. Vejam só, minha gente. Esse ovo aqui, ó, se eu colocar ele, certo? Para cozinhar, certo? Ou mesmo se eu fritar ele. Vejam só, faço isso, ó. Então, observem só aqui. Então, aqui, como vocês estão vendo, né? Esse ovo, né? Eu vou pegar e vou fritar ele. Se eu fritar, o que vai acontecer? Então, ele vai ficar o quê? Cozinhado, né? Então, ele vai passar por uma transformação por conta da quentura. Então, esse ovo, né? Ele vai ser cozinhado, né? Ou feito uma
um ovo frito, ou você pode pegar ao mesmo tempo e você pode cozinhar ao mesmo tempo. Veja o que vai acontecer. Se você cozinhar ele, ó, vejam só. Observem. Esse ovo que você cozinhou, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Então vejam agora, minha gente, como vocês estão vendo aqui, né? Então aqui nós temos o ovo, né? Cozido. Agora eu pergunto a vocês, e esse ovo que está cozido, será que ele pode voltar? Ele foi cozido, ele pode voltar a ser o que era antes? Será que ele pode voltar a ser cru como antes? Não, não. Por que ele não vai ser? Porque aqui no caso ele é uma transformação irreversível, ou seja, o que é irreversível ele não pode ser mais